João Espanha e Francisco Proença de Carvalho são convidados deste Hora Económico. Muito boa noite, obrigado por estarem aqui. Francisco, olhando para esta discussão hoje muito centrada nesta questão da refundação, Pedro Passos Coelho tenta agora começar uma discussão sobre o papel do Estado, mas esta discussão já devia ter começado quando o Governo tomou posse. Eu diria que desde o primeiro segundo, desde que este Governo tomou posse, era óbvio que seria praticamente impossível fazer reformas estruturais no Estado e daquilo que é o papel do Estado sem ter todos os partidos do arco da governação envolvidos. E, portanto, eu acho que o Governo aí foi um pouco ingênuo e, por outro lado, como é próprio quem ganha as eleições, quis agradar, no fundo, a quem o suportou e achou que poderia fazer um governo sozinho para fazer essas reformas. Eu nunca acreditei nisso porque é de facto muito impossível. É de facto impossível quando se vê aquilo que é o país, aquilo que são todas as resistências que este país tem. E, portanto, era importante ter sempre o Partido Socialista nisso. Portanto, era ótimo que tivesse sido há um ano. Agora, é preciso entender o que é que o Primeiro-Ministro quer com isto. Não é fácil de entender, porque pelo menos dois entendimentos podem existir. Por um lado, pode ser uma estratégia política de justificar, no fundo, uma segunda intervenção, um segundo pacote de ajuda, dizendo que o Partido Socialista depois abandonou o barco e não quis fazer aquilo que era fundamental, que era reduzir a despesa, e para reduzir a despesa é necessário, no fundo, redefinir aquilo que são as tarefas do Estado. Por outro lado, pode ser um lado positivo, que é ter-se apercebido que mais vale tarde do que nunca e, portanto, chamar o Partido Socialista para essas reformas estruturais. Eu acho que é absolutamente fundamental os partidos que têm responsabilidades em Portugal perceberem isso. E perceberem uma coisa, o Estado Social, como nós o conhecemos, não existe e não vai existir, não tem capacidade de existir. Não tem capacidade, não temos dinheiro para o sustentar. E o Partido Socialista ainda não terá percebido isso? Até porque hoje a resposta foi, desde logo, rejeitar qualquer tipo de alteração ao Estado Social. Eu acho que é por isso que o nosso sistema partidário, o nosso regime está tão desgastado. É que não há, cada vez se vê menos pessoas, líderes com capacidade de ver além das paredes das suas sedes partidárias. Porque isto já não é uma questão de ideologia, isto é uma questão de realismo, de realidade. Nós vivemos dessa realidade e, portanto, é necessário que as pessoas percebam que, como qualquer pessoa, família ou empresa que está numa situação de pré-falência, o que faz é precisamente adequar a sua família, os gastos da sua família, os gastos das suas empresas àquilo que pode ter. E, portanto, para o Estado poder continuar a ser um financiador dos serviços básicos, dos serviços fundamentais às pessoas que realmente necessitam, o Estado tem que deixar de ser um prestador generalizado de serviços e tem que deixar de querer estar em todo lado ao mesmo tempo e de gastar todos os seus recursos desta maneira, porque por simplesmente não há dinheiro. Eu acho que não é uma falácia qualquer partido que esteja na oposição estar a dizer que não contem com um partido para mudar o papel do Estado. No fundo, reduzir o papel do Estado. Isso é, salvo devido respeito, não é ser sério com a situação que nós estamos a atravessar. Porque uma coisa é nós não concordarmos com políticas de austeridade puras e duras como existem atualmente. E eu também não concordo e acho que isto não vai levar a um bom caminho. Outra coisa é nós não concordarmos que o Estado tem que reduzir despesa. E para o Estado reduzir despesa tem que reduzir o Estado Social. E essa, a meu ver, é a única maneira sensata de nós vermos o futuro deste país. Portanto, ou estas pessoas, ou estes governantes e políticos começam a ter algum sentido de Estado, ou de facto o nosso regime vai continuar a apodrecer como está a apodrecer. E nós não teremos salvação interna nunca, porque nem sequer conseguimos fazer esse trabalho. Trabalho de casa. Porque até ao momento não o fizemos, o Governo apostou sempre no lado da receita, porque nunca foi capaz de criar, no fundo, estas pontes para levar outras pessoas, a comunidade, a sociedade civil também, àquilo que é o esforço necessário do lado da despesa. Não fez também, não teve capacidade de fazer esse esforço para levar o Partido Socialista a isso, e agora parece querer ter essa intenção, e o Partido Socialista, em vez de ter sentido de Estado e aproveitar
aquilo que lhe está a ser proposto, não. Diz logo que não, por uma questão ideológica. Mas perante esta resistência, João, desde logo do Partido Socialista, eventualmente também por este debate começar algo atrasado, podemos acreditar neste objetivo de refundação de Portugal e do papel do Estado, pelo menos a médio prazo? Porque esta parece ser uma discussão que vai durar muitos e longos anos. Eu tenho muitas dúvidas sobre o que seja o conceito de refundação, até porque acho que foi aplicado ao memorando de entendimento e não ao país, ou ao sistema político, ou ao que for. Portanto, refundar um contrato, eu confesso que é uma terminologia que me escapa, mas é seguramente política, e, portanto, aquilo que eu diria é um bocadinho no seguimento do que disse o Francisco. O Governo chega um ano e meio atrasado, isto é, o que estará a tentar fazer agora é algo que devia ter começado a fazer logo que tomou posse. Isto é, aproveitar, como já aqui dissemos, também mais do que uma vez, o respaldo da Troika, o respaldo de um grande entendimento, o estado de emergência, o seu estado de graça, tudo isso, convocar o PS, que ainda por cima estaria na altura bastante debilitado, e tentar promover uma discussão sobre aquilo, como também tem sido dito aqui com frequência, sobre quais devem ser, se não as funções, pelo menos as prioridades do Estado. Aqui isto de falar do Estado Social, etc., a nossa Constituição distingue, tanto quanto me recordo, entre os direitos políticos, as liberdades fundamentais, etc., e depois os direitos sociais e económicos. E é evidente que, de acordo com o quadrante político em que nos colocamos, damos mais ênfase aos direitos, enfim, fundamentais e menos ênfase aos direitos sociais e económicos. Mas dar menos ênfase aos direitos sociais e económicos não quer dizer que se seja contra o Estado Social. Se é que o Estado Social é um Estado que tenta providenciar um mínimo de dignidade humana, económica, por aí fora, e um mínimo de igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. Se é isso, o Estado Social, então eu sou a favor do Estado Social. O Estado Social já não me parece ser o Estado que tem uma participação na TAP, que tem uma participação na Lusa, que interfere na economia através da Caixa Geral de Depósitos, que compra o BPN, que... Eu não vejo o que é que isso tem de social. E, portanto, acho que a linha não deve ser traçada entre uns que são a favor do Estado Social e outros que são contra o Estado Social. Eu não sou contra o Estado Social, mas sou contra a intervenção excessiva do Estado na economia e na sociedade. Portanto, e, portanto, está aqui em jogo é mais a definição que deve ser do que é o feita. Estado Social. No fundo, primeiro digam-me lá o que é o Estado Social. Se o Estado Social para o Partido Socialista há que manter o rendimento social de inserção, há que manter o direito a uma habitação digna, por aí fora, sou a favor. Não posso deixar de ser a favor. Isso é o mínimo que se pode ter. Um apoio no desemprego, por aí fora, tudo isso tem que ser mantido e à direita encontramos defensores e seguidores disso. Aliás, os democratas cristãos seguem a doutrina social da Igreja, são humanistas, são personalistas, portanto, tudo isso está lá. O que não está, e não tem que estar, do meu ponto de vista, porque quem se situa num quadrante um pouco mais à direita, é o Estado intervencionista e que faz tudo ou em substituição ou em repressão da sociedade civil. Se o Partido Socialista acha que o Estado deve estar em todos os setores da atividade económica, comandar todos os setores e não deixar ninguém fazer nada, então o Partido Socialista terá, do meu ponto de vista, uma visão incorreta daquilo que é o Estado Social. De todo modo, devo dizer que, de facto, me desagrada o atraso com que o Governo traz esta discussão para cima da mesa, da mesma forma desagrada-me a rejeição imediata de todos os partidos e pessoas, personalidades, enfim, à esquerda do espectro político, na base de a Constituição é uma vaca sagrada e é intocável. Não pode ser. A Constituição é uma lei como outra qualquer. O facto desta discussão surgir agora é um sinal de que o Governo eventualmente reconhece que a receita que seguiu até aqui não funciona e que tem que começar a preparar eventualmente um segundo plano de resgate? Eu não sei se vai preparar um segundo estar plano de associado resgate. a essa Agora, refundação que de esta alguns receita objetivos. não funciona, parece-me que é mais do que evidente. Aliás, eu não tenho... falou-se há pouco, ou tem-se falado hoje no aumento exponencial das penhoras graças aos serviços da informática fiscal, mas enfim, tudo tem um fim e qualquer dia já não há mais nada para penhorar e, portanto, aqui a questão é onde é que se vai ter de buscar dinheiro para pagar estas coisas todas. Ou para pagar os... Enfim, há aqui, de facto, há um ponto que é a ligação à realidade. É preciso perceber que o dinheiro não cai do céu.
E quando é impresso, provoca inflação e essas coisas todas que os senhores de todos os partidos saberão melhor do que eu. E, portanto, por um lado, a ligação à realidade e, por outro, discutir até que ponto até onde é que o Estado deve ir. Há mínimos, que eu diria assim, os mínimos olímpicos, que eu penso que toda a gente do arco do poder estará de acordo. Sejam de direita, sejam de esquerda, por aí fora. Acima desses mínimos olímpicos, eu penso que a discussão devia estar aberta e não devia haver, sobretudo numa fase como esta, situações de irredutibilidade em nome de uma ideologia que não pode ser imposta. Estamos em democracia, é votada, não é votada. E se a Constituição diz que para haver uma alteração constitucional é necessário uma maioria de 2/3, não tem que se entender. Porque a alternativa não é possível. A alternativa é a bancarrota. Bem, mas enquanto não se entendem, Francisco, hoje o Primeiro-Ministro também já revelou que é um plano B de mais austeridade, caso algumas metas derrapem no próximo ano. Estamos a falar de mais 830 milhões de euros, ou seja, para o próximo ano a receita vai continuar a ser a mesma. Um plano B para acentuar um plano A que não resulta? Eu não continuo sem perceber qual é que é a lógica disso. Eu entendo... Eu já não é só culpa do nosso governo, como é evidente, já aqui dissemos 1000 vezes. Eu não percebo como é que os nossos credores continuam sem ver isso. É porque se eu fosse credor dizia, mas você vai fazer um plano B, que é o acentuar de um plano A que não resulta? Eu não sei. Eu acho que de facto isto é difícil estarmos a ver com tanta distância. Eu acho que é evidente, há uma evidência que este orçamento, conforme está, não vai correr bem. Não vai correr bem porque isto já começa a ser uma linga-linga chata, todos dizemos, mas vamos esquecer, Portugal não vai pagar a dívida assim nunca. Portugal não se vai libertar dos seus males com esta receita. E, portanto, e não vale a pena achar que se paga o que quer que seja se não houver incentivos ao crescimento económico. Isto já cansa de dizer. Já há livros escritos sobre isso, de várias pessoas, enfim, e isto já começa a ser uma verdade lá para Alice, conforme isto, aliás, porque a prática tem resultado nisso. Portanto, eu não tenho nada de especial a dizer sobre o plano B, não tenho. Acho que o Primeiro-Ministro, de facto, vai resistindo, vamos agradar à nossa troika, aos nossos credores, mas como é que pode agradar se, no final de contas, o resultado não vai ser bom? O que é que interessa à troika? É o resultado ou são as medidas? Os anúncios de medidas? O que é que interessa a Portugal? São os anúncios de medidas que têm vindo a ser feitos na Europa ou é a implementação dessas medidas? Que se repare, olhe-se para a Europa e o conjunto de cimeiras, de encontros que já se fizeram em que se tomaram medidas teóricas, e qual é que tem sido a prática? O que é que se tem feito na prática e com alguma rapidez, porque cada vez mais necessitamos de rapidez para mudar este estado de coisas? Nada. Porque nós andamos todos a navegar em modelos teóricos e ao mesmo tempo em que navegamos em modelos teóricos, os países, nomeadamente estes países do Sul que aqui estão, mas os outros serão a seguir, como já tenho aqui também dito várias vezes, andam a destruir-se. Vão se afogando. E o resto do mundo, quer dizer, os Estados Unidos, vamos ter noção de que as coisas vão correr melhor para eles do que estão a correr para nós. A receita deles é completamente diferente. Eu estou convencido que é a única receita possível. Mas depois temos a China, temos o Brasil, temos a África, e a Europa, no meio disto, vai definhando em redor de modelos teóricos que pretendem ver uma luz que eu não vejo e que eu acho que as pessoas que todos os dias sofrem isto não veem. Mas pronto, eu não consigo opinar muito mais sobre um plano B. Mas queria aproveitar também a vossa presença aqui para comentar um outro tema relativamente às reformas que Portugal vai ter de fazer, nomeadamente na questão da justiça, até porque os empresários portugueses garantem que a ineficiência da justiça prejudica mais o desenvolvimento dos negócios do que as dificuldades de acesso ao crédito. Num inquérito que foi promovido pela Associação de Comércio de Lisboa, em parceria com o INE e a Fundação Manuel dos Santos, mais de 3.000 empresas nacionais admitem que a lentidão das decisões dos tribunais é o segundo obstáculo ao crescimento da sua atividade, só ultrapassado pela crise económica. São dados que foram ontem divulgados, são ainda preliminares, porque o estudo completo só será conhecido em dezembro, mas para já os empresários portugueses são claros, a morosidade nas decisões é o segundo maior entrave ao desenvolvimento económico e empresarial.
Ou seja, João, falando em reformas e em refundação, na justiça também ainda há muita coisa para fazer para se estimular o crescimento económico e para ajudar a atividade das empresas. Sim. Quer dizer, o funcionamento da justiça enquanto trave mestra daquilo que é uma função, enfim, uma das principais funções do Estado, tem que funcionar adequadamente sob pena de as coisas começarem a emperrar e dos cidadãos e as empresas serem, enfim, forçados a comportar-se de uma forma que não é a mais racional ou a mais razoável. Quando chegamos à conclusão que quem não paga é que se safa, as coisas não estão bem. Isto é, os contratos são para cumprir, é nessa lógica de boa-fé que se fazem os negócios. Quando subitamente se percebe que quem não cumpre, quem não está de boa-fé, é que acaba por ficar com o lucro, porque consegue protelar muitas vezes as decisões nos tribunais durante enfim, muito tempo. Eu penso que alguma coisa tem sido feita e também há muito de ouvir dizer. Ultimamente, eu diria que algumas decisões têm saído com maior rapidez, designadamente ao nível tributário, que é onde eu trabalho com mais frequência. Agora, uma justiça lenta não é justiça, mas também uma justiça muito rápida também não é justiça. E eu prefiro uma boa decisão tarde do que uma decisão à pressa, que seja um pontapé no direito e na justiça. Portanto, eu diria que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós precisamos de uma justiça em condições. É evidente que ela é morosa e, portanto, tem que ser algo acelerada. Agora, é necessário ter em consideração o contraponto. Uma justiça rápida, por si só, não é necessariamente uma boa justiça. E devemos ter, enfim, saudar as iniciativas que levam à desjudicialização das bagatelas, tudo isso acho bem. Libertar os tribunais para os casos verdadeiramente importantes também acho bem. Mas preocupa mais vezes, como já tive a oportunidade de ir a alguns fóruns de justiça não judicial, em que se tomam algumas decisões às vezes um bocadinho absurdas. Preocupa-me a questão, por exemplo, ao nível da justiça civil, da dupla conforme, porque a dupla conforme às vezes não resulta. O Francisco saberá isso melhor do que eu, mas muitas vezes só à terceira no Supremo Tribunal de Justiça é que se conseguia antes resolver a questão. E nós sempre sentimos isso. No tributário nós só temos 2 instâncias e quem me dera muitas vezes ter uma terceira, porque aquilo de facto às vezes nem à primeira nem à segunda se conseguiu explicar bem a questão. Tudo isto espremido para dizer que é evidente que uma justiça lesta é necessária para que a economia funcione. Não caiamos no extremo oposto, entender que desde que seja rápida é boa. Isso não é verdade. A justiça tem o seu tempo, tem que amadurecer uma decisão. Algumas das coisas que designadamente se falaram sobre os julgamentos sumários dos indivíduos que são apanhados em flagrante delito, etc., independentemente do tipo de crime e não sei o quê, isso sou absolutamente e serei sempre absolutamente contra a determinado tipo de ilícitos que exigem ponderação, seja de quem julga, seja de quem acusa, seja de quem defende. Portanto, não pode ser uma bitola para todos. Mas tudo permite, de facto, a morosidade da justiça é um obstáculo ao desenvolvimento económico do país, sem dúvida. E em termos práticos, Francisco, que medidas é que, de facto, podiam ser tomadas para se conseguir este equilíbrio, obviamente, entre decisões ponderadas, mas decisões que permitam incentivar o crescimento e não atrasar, eventualmente, algumas questões? Pois eu acho que o tema aí, fundamentalmente, não está tanto nos códigos em si, porque há aqui um bocado um mito. E falemos agora, por exemplo, da justiça comercial, não é? Daquilo que envolve as empresas, que é isso, cobranças, dívidas, que muitas vezes há um mito de que as partes conseguem arranjar não sei quantos mecanismos dilatórios. E eu não tenho tanto essa experiência assim. Eu acho que o problema muitas vezes vem mesmo de quem exerce as funções públicas. De quem exerce as funções públicas e do modo como os exerce. Porque, ao contrário de nós todos, que estamos sujeitos a um maior ou menor rigorosa fiscalização, quer dos nossos clientes, quer dos nossos sócios, parceiros, quer dos nossos patrões, o que seja, na justiça, aparentemente, um juiz normalmente acaba por ser quase patrão de si próprio
E, portanto, misturam-se muito juízes bons com juízes menos bons, juízes rápidos com juízes lentos, juízes mais trabalhadores com juízes que não são assim tão trabalhadores. E, portanto, depende muito da sorte que alguém tem para o tribunal que vai. Porque, de facto, eu tenho tido boas experiências nos tribunais portugueses, mas tenho tido experiências horríveis. E depois vou ver a dimensão do número de casos e acabam por ter ambos o mesmo número de casos. Portanto, depende muito das pessoas. Então, acho que há aqui um problema essencial, que é o problema da fiscalização do sistema. E é esse problema que nós temos que começar a atacar. Hoje há algumas novidades nesse sentido, que se fala da avaliação dos juízes. Eu acho que é importante que se comece a arranjar algum mecanismo de avaliação, percebendo do difícil que isso é. Porque está-se a arranjar um mecanismo quantitativo, não é? Está-se a fomentar que as decisões sejam rápidas e se calhar estamos a fomentar decisões também piores. E, portanto, a justiça é muito difícil gerir rapidez com qualidade na justiça. Mas eu acho que o fundamental é que se tente criar, desde logo, se tente colocar os juízes naquilo que é a sua função, que é julgar. E, portanto, temos que os libertar de outras funções, não diria menores, mas diferentes. A gerir um tribunal, a gerir as salas, enfim, estas figuras dos gestores dos tribunais, que os tribunais comecem a funcionar desse ponto de vista prático melhor, parece-me que é uma coisa importante para que a justiça possa ser mais célere, para que o julgador possa estar focado na sua função. E mesmo, eu diria mesmo, eventualmente pensar-se em estagiários de julgador, ou seja, para despachos de mero expediente, muitas vezes é o juiz que está a fazer, que demora tempo. Eu sei o que é fazer um requerimento que não tem interesse nenhum, mas que demora tempo. Se calhar devia tentarmos arranjar também pessoas, uma função de estagiário, o que é que seja, que pudesse ajudar nisso. Essas coisas, pequenas coisas, se calhar é preciso dinheiro para isso. Nós juntarmos a falta de dinheiro com a necessidade de criar esses mecanismos, mas hoje em dia também há muito desemprego. E, portanto, tentarmos arranjar essas pequenas coisas que possam, por um lado, ajudar o juiz a ser mais eficaz e, por outro lado, criarmos mecanismos independentes, o mais independentes possíveis, não é mecanismos corporativos de avaliação dos juízes, que permitam que um juiz bom e um juiz muito bom não seja exatamente tratado da mesma maneira que um juiz mau e muito mau. Porque eu tenho visto, são pessoas como nós. São pessoas como nós. E, portanto, isso, a meu ver, é o ponto fundamental. Não é que estarmos aqui a alterar os códigos, que os mesmos códigos que existem agora, interpretados e aplicados por juízes diferentes, quer dizer, o funcionamento é completamente diferente. E podem mudar os códigos todos que quiserem, com os juízes, nós, os juristas, temos uma imaginação de interpretação. E se formos juízes, mais capacidade temos de interpretar, mais poder temos para interpretar. Portanto, estas mudanças de códigos, que muitas vezes eu ouço, vamos fazer mais uma mudança no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, enfim, normalmente são para retirar direitos às partes, como se o problema estivesse nas partes. E no essencial, naquilo que é a experiência prática, isso é um mito. O problema normalmente não está nas partes, porque as partes têm que cumprir prazos. Os prazos são perentórios. E, portanto, é necessário também começar a tentar criar prazos perentórios para quem julga. E vou ao processo penal. Porque nós não brincamos, não é essa a expressão que eu quero dizer. Muitas vezes achamos, bom, a justiça penal não tem importância nenhuma para as empresas. Isso era assim no passado. Nós hoje vemos o poder que pessoas na área do crime económico têm em Portugal e nós verificamos que essas pessoas são realmente as mais poderosas do país. E não tenhamos ilusões. A forma como essas pessoas se comportam, a sua maior ou menor discrição, a maneira como respeitam ou não o segredo de justiça, pesa na decisão de investir em Portugal. Pesa na decisão de investir em Portugal. E, portanto, aqueles tristes espetáculos que muitas vezes nós assistimos aqui na justiça portuguesa criminal, nomeadamente na área económica, garanto-vos que tem reflexos na economia portuguesa. E, portanto, não são reflexos positivos. E há aqui, o problema aqui está sempre em responsabilização. É acabar com a autogestão da justiça portuguesa. E esse é o tema. E esse é o tema que eu não tenho visto ser atacado. Pelo contrário. A nossa Ministra da Justiça tem sido especialmente compreensiva com as corporações, com os sindicatos da Justiça e muito incompreensiva com aquilo que somos nós, os privados, os particulares, as empresas, que todos os dias lidam com a justiça. Eu acho que isso é importante ver e é importante tentar mudar. É mais um tema para juntar à refundação. Francisco Proença de Carvalho, João Espanha, obrigado pela presença neste Hora Económico.